Aproveita e faz a prece. Não, é o... Não era Paulo, é o Paulo. Paulo se ofereceu. Eu não vou tirar a oportunidade do trabalho do Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bom, né? Vamos fechar nossos olhos. E, caríssimo Deus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje mais uma vez, na sexta-feira, para ouvir a palestra do nosso irmão Maurício. Agradecer pela boa vontade de estar vindo aqui e trocar essas informações sobre a palavra de Jesus. Na semana passada a gente viu a parábola do semeador e ele vai dar continuidade a isso. Que todos tenham muita saúde e que quando saiam daqui vão para suas casas muito bem. Que assim seja. Maurício, fica à vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Muito bem. Eu falo um pouquinho meio baixo, tá? Agora você vai falar mais alto. Hein? É só falar que eu aumento o volume aqui. Agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. É um prazer muito grande trabalhar, né? Pegar aí na charrua e fazer um pouquinho para que a gente possa melhorar nós mesmos e também ajudar os nossos irmãos, né? Que é toda a sociedade, todos aqueles que estão no planeta. Eu tenho a certeza que muitos de vocês, quase todos ou todos, já tiveram, né, a oportunidade de ler ou de ouvir sobre essa mensagem de Jesus, dessa parábola, a candeia. O que eu chamo a atenção é que cada vez que a gente tem a oportunidade de estudar essa mensagem de Jesus, a gente consegue ver coisas novas. Eu vou falar um pouquinho sobre a candeia hoje, amanhã se vier outra pessoa aqui falar sobre o mesmo assunto, com certeza ele vai trazer coisas que eu não tive a oportunidade de ver, de perceber. Tamanha a importância da mensagem de Jesus através dessa forma, através das parábolas. O meu filho Mariano está ali atrás, ele fez um ano agora, semana passada, e ano passado ele ganhou esse livrinho de pano, palavrinhas de pano, as parábolas de Jesus. Aqui tem 3 parábolas. Eu vou ler uma para vocês aqui, que eu achei muito interessante. Quase ninguém conhece, né? A parábola do filho pródigo. Então presta atenção. Certa vez o filho mais jovem de um fazendeiro pediu a seu pai a sua parte da herança para sair e viver sua vida. O pai se entristeceu, mas concordou. O jovem partiu, mas em pouco tempo gastou todo o dinheiro e até passou fome. Então, ele decidiu retornar à casa do seu rico pai. Quando o pai viu de longe o seu amado filho, correu para abraçá-lo. Finalmente ele havia voltado. O pai decidiu dar um grande banquete para comemorar. Fim. Atende para uma criança de 1 ano. Ele não sabe ler ainda, mas quando você lê para ele, quando você dá esse livro para ele, é um livro que faz, né? Barulho, pega, né? Põe na boca, morde, né? Colorido. Colorido. Não rasga. Né? Solta as tiras. Nem solta as tiras. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Atende para ele, não atende? Atende, sim, com certeza. Perfeitamente. Daqui uns anos vai ser pouco. Não atende mais. Como assim para nós? A parábola do filho pródigo, se você for estudá-la com muita percepção, dá para falar 3 semanas aqui sobre a parábola sem repetir uma palavra. Do filho que ficou, do pai e do que foi. Oi? Do filho que ficou, do pai e do que foi. Exatamente. Pior ainda.
Que ficou. Que ficou. Que ficou. Né? A raiva, a inveja e o ciúme. E para vocês terem uma ideia Eu acho que aqui, é muito mais profundo. pra vocês terem uma ideia aqui, nesse caso aqui do filho que ficou, olha aqui, é um desenho que colocaram aqui. Né? O filho voltando, o pai, olha a tristeza do caboclo lá atrás. Ah, mas ninguém chega desse tamanho. Né? Tá aqui. Eu vou fazer melhor, vou passando aí para vocês aí. Entendeu, gente? É. Então quer dizer, olha a forma com que Jesus foi com tamanha inteligência para colocar através das parábolas os seus ensinamentos. Ele aproveitava o quê? Situações do cotidiano. Situações que eram próprias daquele povo, que eram agricultores, que eram pescadores, que eram pastores. Então ele aproveitava aquela situação. Não é verdade? Mas, ô Maurício, Oi. até para a gente falar de parábolas, a gente tem que remeter àquele tempo, Exatamente. né? Não adianta a gente vai ter ser lúdico, igual o livrinho aqui, Uhum. nós vamos ter ser lúdico e voltar àquele tempo, para a gente saber as condições, como ela funcionava, aquela coisa toda, né? Para a gente entender como era o judaísmo, né, naquela época. Sim. Também, né? Nós temos que nos funcionava. transportar, né? Transportar, isso. Nesse caso da parábola do filho pródigo, por exemplo, lá fala que o pai, ele matou, ele matou boi, matou cevado, né? Matou muitos animais. Segundo, Celebrar, né? ué. Celebrar. A cultura daquele povo do deserto, gente, uma ovelha tinha que durar 6 meses. 6 meses que durava. Quando se matava uma ovelha em casa, aproveitava tudo, não perdia nada. Até a unha da ovelha servia para alguma coisa. Quem tinha uma cabra era rico. Exatamente. Agora, o pai matou o quê? Matou boi. Pra celebrar a volta do retorno do filho pródigo. Então, por isso que o outro irmão ficou agoniado, ele ficou, né, possesso, digamos assim, porque o pai matou tudo, matou boi, matou ovelha, matou galinha, matou tudo para fazer o banquete. Então, isso são culturas da época, né? E um agravante, né? Porque na hora que dividiu a herança, ele não tinha direito nenhum, né? Porque o filho mais velho ia herdar tudo. Exatamente. Não é? Então, Olha só. se nós não transportarmos para aquela época, para os costumes daquela época, a gente vai ser raso. A gente vai ler um texto desse aqui, tá, e aí? Então, nós temos que nos transportar. E é esse o convite que eu faço para vocês. Vamos transportar para aquela época, tentando entender os costumes, tentando entender o momento que Jesus falou a maioria das parábolas. E é isso que eu vou entrar aqui agora. Vamos ver o momento, né? Em que momento Jesus, qual era o cenário de Jesus para que ele colocasse essas parábolas para os ouvintes, né? E principalmente para os doutores da lei. O que eu coloco no dia de hoje é nós voltarmos para os nossos pais, que não existe, ou existe muito deficiente. Nós não voltamos para os nossos pais. Nós ainda estamos distantes dele e nos fazemos distantes. Exatamente. No dia de hoje, ao pai e à mãe, quem nos colocou no mundo e que não foi à toa. Não. Programação completa. Nesse contexto de 2000 anos, você acha que mudou alguma coisa? Nada. Não mudou nada. Vamos ver, só para entender aqui, lê para mim esse versículo aqui, por favor. Só para entender qual é o cenário, né? Vamos entender Na época de Jesus. em que momento Jesus proferiu a maior parte de suas parábolas. Por favor. A autoridade de Jesus. Pode sim, virar para lá. Levanta aí, Bruno. Isso. Só para a gente Não falta entender. bem ali, eu não trouxe o óculos, tá? Vai Eu não treinando. trouxe o óculos, viu? Olha lá. Vai treinando. Peraí que eu tenho um lugar para ver. Eu uso óculos, mas hoje eu não trouxe. A autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e estava ensinando. Nisso, os sumos sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram dele e disseram: com que autoridade fazem essas coisas? Quem te deu esse direito? Jesus respondeu: eu também vou lhe fazer uma pergunta. E se me respondestes, direi com que autoridade faço essas coisas? O batismo de João, de onde vinha?
do céu dos homens, eles começaram a raciocinar entre si. Se dissermos do céu, ele nos diria: então por que não acreditamos nele? Se dissermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Por fim, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: por sua vez, eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Exatamente. Obrigado. A partir do momento que Jesus pôs os pés em Jerusalém, e olha que foi muito controversa a entrada de Jesus, porque a maioria dos apóstolos, principalmente Pedro, não queria que Jesus fosse para Jerusalém. A partir do momento que Jesus entrou em Jerusalém, ele foi testado a todo momento. É isso? Os doutores da lei queriam, de qualquer forma, pegar Jesus, colocá-lo em contradição com a lei mosaica, e o tempo todo ele querendo fazer pegadinhas, né? Então, tivemos várias, não é isso? Tirar a primeira pedra, né? Então, essa foi a situação. Então, a maioria das parábolas, Jesus falou neste momento. Para os doutores da lei e também para aqueles que ouviam e que estavam felizes com a chegada de Jesus. Porque a fama dele o precedera. É isso? Então, a fama de Jesus já sabia, o pessoal já ficou... É o Messias anunciado. Messias anunciado, né? Porque curava, fazia... Ele já tinha ressuscitado Lázaro quando ele chegou em Jerusalém. Então, quer dizer, a fama de Jesus já estava dele na frente. Quando ele chegou, muita gente o recebeu de braços abertos. Outros queriam, estavam esperando o quê? Um guerreiro, não é isso? Um cavalo e tal. Aí Jesus entra no jumento. Então, quer dizer, foi uma decepção enorme. E, além desse pessoal, tinha os doutores da lei, os saduceus e os fariseus, que estavam já possessos com Jesus e queriam pegá-lo de qualquer forma. Então, a todo momento. Aí depois vem aquela situação, né? É lícito pagar imposto? Aí Jesus, né? Jesus é o maior bagre ensaboado que eu conheço. Porque não vai, Não, é César, o que é de César, né? E o povo querendo pegar, porque a partir do momento que Jesus caísse em contradição, eles mão nele. E era isso que eles queriam. Então, por isso que Jesus, a maioria deles, e olha o que Jesus falou aqui, deixar os caras ainda muito mais arrepiados. Na parábola dos dois filhos, Jesus diz o seguinte: eu vos garanto que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes no reino dos céus do que vós. Jesus falou isso para os doutores da lei. Para Caifás e sua turma. Os caras ficaram danados, né? E logo depois que Jesus fez o quê? Entrou no templo e acabou com o templo. Então, esse era o cenário. Captamos? Voltamos o tempo? Para a gente entender como que a parábola traz esse sentido. Isso aqui é só o cenário, não começou ainda a falar sobre o assunto ainda não, tá? Só para a gente preparar. Muito bem. A candeia. Aí nesse cenário, Jesus, em determinado momento, falou essa parábola aí para as pessoas, né? Falou o seguinte: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe o oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 33 a 36. Se nós formos interpretar isso aqui ao pé da letra, vamos ficar de forma rasa, superficial. Ah, tá, candeia, sei o que, acendeu, tá. Só isso não basta. Nós temos que aprofundar um pouco mais. Ok? Então, o que é parábolas?
a tradução, né, do hebraico, linguagem figurada, e a tradução é machal. Se você for pegar a palavra machal, da configuração do hebraico, a gente vai ver comparação, histórias, alegorias. Mas, no nosso caso aqui, é uma linguagem figurada. Linguagem simples para temas complexos. Deus, espiritualidade. Tem como Jesus chegar naquela época e começar a falar de perispírito? Falar de transição planetária? Gente, não tem jeito, não vai. É a mesma coisa de eu pegar esse texto aqui e dar para o Mariano ler. Não adianta, é inócuo. Então Jesus foi inteligente para ele trabalhar dessa forma, porque imaginemos que um espírito desse, do quilate de Jesus, será que ele não teria a condição pedagógica que nós nem hoje supomos que exista para ensinar para aquele povo? Claro que teria. Então, não é a questão do ensinamento dele, é a questão da compreensão. E eu tenho a certeza, se Jesus estivesse aqui conosco, qual que seria, falando aqui, qual que seria a parábola da candeia? Algo parecido. Ele podia dizer, não pegue o pendrive e coloque debaixo do notebook. Não é isso? Uma palavra, né, um palavreado mais acessível, que a gente entenda. Como é que é? Do cotidiano. Do cotidiano nosso, não é? Povo de Israel, que povo era aquele? Quais eram naquela oportunidade os ouvintes de Jesus? Para quem foi principalmente a mensagem? Aí podemos pensar o seguinte, será que o povo de Israel foi um povo assim, teve prioridade? Deus escolheu aquele só pelo fato dele... Não teve privilégio nenhum. Apenas algumas qualidades e algumas necessidades do próprio povo. Qual é a qualidade principal? Ser monoteísta. Não é isso? Acreditavam em Deus só, já estavam sendo preparados pelos profetas, não é isso? E além da necessidade, porque era um povo que? Um povo muito difícil, um povo muito orgulhoso. Daquele povo que saiu do Egito se transformaram em 12 tribos, justamente por dificuldade de entendimento deles mesmos. Quando você vê aquela parábola do bom samaritano, podemos entender e concluir que Jerusalém e Samaria eram duas cidades que vieram daquelas tribos e que eram inimigas. Por isso a parábola do bom samaritano. Não é? Porque o único que atendeu aquele próprio coitado que estava lá, que estava doente, foi assaltado, foi justamente o inimigo do homem, que era o samaritano. Não é? E ensinamentos imortais atemporais. Vale até hoje. Quando pegamos uma parábola hoje de Jesus, vale até hoje. É atemporal, é imortal. Fala para espíritos imortais, não para os espíritos apenas encarnados. Vai valer eternamente. Os ensinamentos, eles são eternos. E Jesus foi um cara muito inteligente, porque ele não deixou nada escrito. Você já pensou? Se ele tivesse escrito um pedaço de papel qualquer? Que bagunça nós estaríamos? Dona lei toda, né? Olha, a gente briga até por um negócio de Santo Sudário aí, que não sei aonde, a arca perdida. Ia ser um telefone sem fio. Chegar lá no final com nada a ver. Pois é, né? Não tem um negócio, a arca perdida, não tem um negócio desse? Pois é. A arca da aliança, né? Pois é. Então, ele também foi o cara, ele foi muito inteligente nesse sentido aí. Então, candeia, para quem não conhece, alqueire. Prazer, alqueire, pessoas, candeia. Alqueire é a cestinha.
Entendeu? Então, olha que legal. A cestinha, que é o alqueire, quando eu escutava essa parábola da candeia, falar do alqueire, eu pensava que alqueire era um pedaço de terra. Aí eu pensava que pegava a candeia e enterrava, abria um buraco e enterrava a candeia. Certo? Até estudar isso aqui, eu pensava que era isso. Mas não é. Alqueire é aquele cesto que servia de medida para o povo daquela época, tanto para líquido quanto para sólido. Nós não temos aqui 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, sei o quê. Tu chega lá na venda em Peçanha, Arlete, me dá 3 quilos de fubá a granel, aí o cara vai, põe no saco, não sei o quê, né? Lá naquela época é daquele jeito. Aí eu quero 2 alqueires de arroz. Eu vou plantar 3 alqueires de milho. Então é isso aí. Alqueire é o cesto. Serve para líquido e serve para sólido. Grãos, principalmente, porque era um povo agricultor. Né? E a candeia, ali na candeia, vai o que na candeia? O óleo, né? Caríssimo naquela época. Nós modernizamos aqui, Maurício. Ah, Nós colocamos a lâmpada na caldeira. a lâmpada na candeia. Não coloqueis a lâmpada na candeia. Certo? Tá vendo interessante? Quando a gente volta, né? A gente volta para pegar os costumes, a gente tem uma visão diferente. Né? Tá. Nós vamos dividir essa parábola em 2 partes. A primeira dela é a seguinte. Gente, eu estou meio perdido. Cadê o relógio? Tinha um reloginho aqui. 8h30. Põe aí? Ah, por favor. Só para mim. Uma referência. Dá para ver? Vou pegar Maurício maior. Tá. Vamos lá. Primeira parte. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Já vimos que era candeia, já vimos que é alqueire, né? Então lá, candeia, instrumento de iluminação material e espiritual. Nesse momento agora nós estamos transcendendo. Essa é a ideia, tá? Eu sei que é uma candeia que é um instrumento de iluminação, que acende a luz para iluminar. Beleza, ótimo, não tem problema. Mas eu quero transcender. É isso que Jesus, a intenção dele era essa. Material e espiritual. Iluminação, a nossa luz. Divulgação de todo o conhecimento. Então nós temos essa obrigação. O conhecimento, ele não pode ficar oculto. Retido, não é verdade? Se nós já sabemos, fazendo parte, né? Já está com o evangelho na mão, entende um pouquinho, a gente tem que... Temos que passar. Isso. Né? E nós temos que, de alguma forma ou de outra, passar essa luz. É isso que Jesus quis dizer. Mas temos que divulgar. Por quê? Porque, irmãos? Porque nós estamos, é uma corrente, né? Nós estamos em determinado lugar onde existem pessoas, espíritos que estão na nossa frente, na vanguarda, e pessoas na retaguarda. A mesma caridade que eu tenho para passar uma informação àqueles que estão na minha retaguarda, que são ainda crianças, digamos assim, espirituais, não é? Aqueles que estão na nossa frente também são caridosos conosco. Tem tanta coisa, você pega literatura espiritual aí, tem tanta coisa no mundo espiritual que se falar pra gente, a gente não acredita. Mas não é possível que tenha isso. Como é que eu vou falar para aqueles que estão ainda, são crianças espirituais, daquilo que eu já sei? Né? Então nós temos, é uma corrente. Os que estão na frente me ajudam e eu ajudo os que estão atrás de mim. Então, Cristo e cristianismo, nós temos uma grande diferença aqui, não é verdade? Cristo, como eu falei, não escreveu nada, e o cristianismo, esse que é o problema.
em nome do Cristo, mataram muita gente por aí. Hein? Exatamente. Porque cristianismo é uma coisa feita por nós, pelos homens, não é? Cruzadas. Cada um potencializa o que convém. Exatamente. Inquisições, não é? Gente, quando você para um negócio desse, é incrível, né? Como é que isso aconteceu? Tem uma parte muito bacana do Boa Nova, que você é exímio em Boa Nova, né? Eu não sei qual capítulo que, quando o Levi, que é Mateus, ele era cobrador de impostos, aí chega, eu até falei dos meninos ontem, ele chega e quando ele começa a abrir a casa dele, que ele, no meio do apostolado, né, aquele conjunto apostólico de Jesus, ele era o mais intelectualizado e né, aí também monetariamente. Aí ele abre a casa assim, eu vou ajudar todo mundo. Aí chega um estrupiado, um aleijado e outro. Aí ele falou assim, o que vocês vão poder fazer na mensagem do Cristo? Depois eles vão embora. E aí Jesus vai no monte depois e fica nós, que ele sabia, né? E chega pra ele e fala assim, não, estou muito alegre, estou muito contente que você está pregando para todo mundo, inclusive os doentes. Aí ele, não, mestre, por que um estrupiado não poder falar com sua palavra? Para que você quer pregar, Levi? Os romanos. Aí os romanos vão vir, virão, né? Com soldados, com um monte de trem, aí vão querer criar igreja, vão querer fazer um monte de coisa. Bacana demais, né? Veio pro doente. Veio pro Para quem doente. precisava, né? Jesus vindo aqui, né, no Brasil, será que ele ia pregar onde? Lá em Brasília? Não, eu ia pregar em todo mundo. Jesus é para todo mundo. Nada Cada vazio. pratinho tem um. Todos nós somos herdeiros de nós mesmos na casa. Então nós não somos peça pequena. Por isso é que a maior... A gente não pode julgar lá em cima sem a gente fazer o nosso próprio julgo. Por isso, uma das questões de Judas com Jesus era essa. Né? Judas questionava Jesus. Por que você vai perder seu tempo aqui com estrupiado? Quem tá no Vamos sofrimento levar é a terra. mensagem lá para os Jesus fala uma coisa muito bacana, que ele fala assim, quem está no sofrimento, o terreno é fértil para a palavra de Deus. Mas, e outra coisa também, se a gente ficar julgando ele já tem o compromisso dele. Sim. Ele já tem a paga dele, eles vão pagar aquele negócio todo. Deixa eles pra lá. Deixa eles para lá. Né? Vamos Exatamente. rezar por eles. Vamos fazer a nossa parte, né? Não pensar diferente agora. Então, gente, o processo da distribuição da luz, ele é inevitável. Ele acontece. Não adianta, é fato. Não tem como você segurar o conhecimento e a verdade. Não tem jeito. Ela, uma hora, ela chega. Certo? E a natureza não dá sal. Com certeza. O que eu quero dizer com isso? Não adianta. Mas às vezes a gente comete esse erro, né? Pobre de Quer chamar os amigos para convencer. Você tem que ir no centro, você que não sei o quê. Você está com imposto. Eu que sou imposto. Né? Quer convencer o outro, né? Que o espiritismo é o certo. Mas, gente, esquece isso, não faça isso. Perde manga, não dá banana. Não dá de jeito nenhum. Então, a natureza não dá sal. Assim como nós. Né? Se estamos aqui hoje, quanto tempo nós já ouvíamos sobre a doutrina espírita e alguma coisa a gente não deixava a gente chegar. Não é? Até arrepiava, né? Até falava que era coisa de macumba. Não é verdade? Por quê? Não adiantava, o conhecimento ele só chega no momento que a gente está preparado. É a semente, você joga ali, não está preparado, a terra não adianta que não vai florescer. Então, aqui Jesus quis dizer que a luz da candeia nada mais é os valores morais. Que está na nossa naturalidade, nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Então, esse é a iluminação. Essa é a luz que nós não devemos colocar debaixo do alqueire. Temos que espalhar. Temos que ser luz. Através de quê? Ações, atitudes e gestos. Não adianta nada eu vir aqui, falar para vocês, né? E se as ações e minhas atitudes não coincidirem. É até ruim para mim. Porque quando você estuda
uma palavra dessa, você internaliza, cara, mas na hora de colocar em prática é difícil. É muito complicado. E Haroldo falou uma coisa importantíssima, assim, gente, ser espírita é muito difícil, é terrível ser espírita. Por quê? Porque quando você tem a verdade, você tem mais responsabilidade. Não é? Então não tem essa, eu não sabia. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não tem, acabou, não tem. Se estamos aqui hoje, saímos daqui com um pouquinho mais de conhecimento, a responsabilidade aumenta, o peso aumenta. A moral, né? Não tenha dúvida disso. Ô, Maurício, Oi. a gente fica naquela encruzilhada. É igual Jesus falou, ou a gente segue a César, a gente segue a Jesus. A gente tem que ter um tempo para Jesus. A gente tem que ter. Não tem esse negócio, eu sou meio espírita, não sou. Eu sou espírita e eu vou ter meu tempo com Jesus. Basta. Sim. Isso, aí tem um aprendizado em cima disso tudo. Ninguém é correto o tempo todo, ninguém é um trabalho em cima disso, do contexto inteiro. E seria ilusão nossa, se nós entendermos que Existe espírita, não existe espírita. que o espiritismo é o maior de verdade, todos. né? Só a verdade. Pois é, Então, a gente, gente não existe isso. aos escadas, as escadas, igual a Ana fala, cada escada é um momento, cada Degrau. passo, degrau é uma fase da vida. Com E aquilo certeza. lá é um amadurecimento, aquele negócio todo. E não fica achando que você errou, você é espírita, não errei. A gente é humano. A gente Olha. tem condições de errar, saber o que está acontecendo, bater a sandália, igual Jesus fala, e seguir de novo, sem tentar errar. E Isso com é importante. prudência. Com prudência, isso mesmo. Não Verdade? perde mais, né? Não é o fato, por exemplo, de eu acho, né, que eu tenho a luz, né, o conhecimento e jogar pérolas aos poucos ou então goela abaixo das pessoas. Isso. Então, prudência. É a mesma coisa igual eu falei. Pegar um texto desse e fazer com que o meu filho de 1 ano tente entender. Não vai entender. De jeito nenhum, né? Então, o Espiritismo, para mim, é uma das maiores luzes que foi até agora recebidas pela humanidade. Tanto que ele é a terceira revelação. Não é? A primeira foi quem? Moisés. A segunda? Jesus e o Espiritismo. Então a luz está aí. Né? A luz está aí. Aí que entra, Maurício, na nossa concepção, mas para os outros não são. Sim. Você entendeu? Ótimo! O que é que eles entendem? Vamos caminhar com eles. Vamos caminhar com eles. Não tem- Tá certo. gente, ó, eu falo o seguinte, o que acontece muito do espírita é dele chegar em determinado mundo espiritual e querer dar carteirada. Eu sou espírita. Ah, eu sou espírita. Então você tá ferrado. Eu sou palestrante. Você sabia? Eu quero minha carteirinha do nome de luz. Né? Você é espírita. Tá. Aí, Cara engraçado. tá, e aí? O que mais? Não, mas eu dei palestra lá no Mundo de Luz. O que mais? Você não fez mais. Fez campanha do quê? Isso. Né? Cuidado com isso, viu? Cuidado, eu tenho medo desse negócio. Projeção de luz, tá certo? Espiritismo, vai lá. Constante e graduada. A natureza não dá salto. Desde o início, né? Antes dos profetas, falava do espiritismo. Espiritismo não, falava do mundo espiritual. Falava do mundo espiritual. Não tem como negar. As pessoas, não, mas aqui não está na Bíblia. Gente, não tem jeito. Falava assim. Ah, transfiguração de Jesus, Monte Tabor. Gente, o que eu ouço... As teorias. Gente, vocês estão viajando demais, pelo amor de Deus. Tá simples, é simples. É simples, na hora que a gente pega o evangelho que você lê, você enxerga tudo. Não, gente, aí não adianta discutir. Tá certo, meu irmão. Beleza? Então, vamos por aí. Constante e graduada, sem privilégios. Não tem privilégio. Tá certo? Não era igual antigamente, doutores da lei, Caifás e sua turma. Não tinha privilégio. Não tem Não tem, presidente, né? não tem nada, é todo mundo. Ah, de forma oportuna. O que mais? Conhecimento da nossa posição na vida. É essa que é a luz que o Espiritismo nos traz, né? A luz que está acima da candeia.
O sentido real das lições do Cristo. O que mais? O entendimento sobre a morte. É fantástico isso. Embora nós tenhamos entendimento sobre a morte, tem hora que o bicho pega e a gente fica assim, meio Aqui, assim, a né? gente tem um exemplo do nosso companheiro, que ele perdeu a mãe segunda-feira. Perdeu não, né? Ela foi lá pro mundo real, e, né? Por enquanto, né? Não é fácil. Segunda-feira tá aqui, tá Pois é. trabalhando na tarefa, né? Você sabe, a partir do momento que eu comecei, gente, a teoria na prática é diferente. Você sabe, eu vou contar para vocês. Quando eu peguei o meu filho no colo, lá na maternidade, eu olhei para ele assim. Quem é pai e quem é mãe, sabe o que eu estou dizendo. Ah, mas eu sei... Gente, não dá. Não é? O divisor de águas. Então, olha como que nós somos frágeis. Até então, encarava isso aqui, o entendimento sobre a morte, como a maior naturalidade possível. Não, isso aí não, isso acabou o tempo dele e tal. Né? Para os outros é fácil demais você falar. É ou não é? Às vezes nós temos amigos que perderam os filhos em tenra idade e tudo mais. Gente, aí você vai, né? Pega lá, reza, né? Traz lá vários, né? Perguntas e respostas do livro dos Espíritos, e não sei o que, e tal. Você tudo decoradinho na ponta da língua, né? Mas quando eu peguei meu filho pela primeira vez no colo, eu disse, gente, não, vai. Aí eu Mas o bonito disso que é esclarecedor, seu filho. Isso que é Exatamente. bacana. Tá? Talvez você pegou seu filho no colo assim, já com a consciência de espírito, sabendo que é o espírito que está ali. Sim, não, eu não tenho dúvida. Sua responsabilidade. Não tem dúvida. Aí você fala, poxa. Mas na hora se acontecer de ir antes de mim, né? A teoria na prática é outra. Não é mesmo? Maurício, só um adendo. O sentido real das lições do Cristo. Nós somos trabalhadores e tarefeiros de Cristo. E nós fazemos parte dessa legião todinha de trabalhador de Deus. Então, assim, a gente tem que entender que nós estamos aqui não a passeio, não por diversão. A gente faz parte dessa evolução desse mundo que está em essa transição, sabe? De prova e expiação para regeneração. Nós somos trabalhadores, a gente não é. Não viemos a passeio, né? Deus conta conosco nessa tarefa. Nós temos que estar. A gente faz parte disso, nós somos tarefeiros. E a gente tem que fazer nosso papel. Se não. Isso é importante. Então, assim, o sentido real das lições do Cristo, ele nos ensina exatamente isso. Nós fazemos parte dessa evolução. Somos isso mesmo, de Deus. Nós não estamos aqui para passear. Então, não. E tem gente que acha que tá. Né? Pois é. Os princípios da reencarnação, fantástico isso, né? Quando você consegue entender isso aí, cara, já abre tanto de porta, né, Tem pra que fazer gente. meu papel. De uma forma ou de outra, Né? nós temos que fazer nosso papel. Força para suportar o quê? As nossas vicissitudes do corpo. Exatamente. Né? A gente Esses burilamentos que Você nós temos, sala né? de um negócio Aparece vem as outro, sala de um arestas, negócio a gente- vem outro, sala de um negócio vem outro. Gente, Exatamente. aí você pensa, mas por que eu? Joguei pedra na cruz? Aparece a aresta. Né? Isso aí. Então, o Espiritismo nos dá essa linha de raciocínio, né? Como é que é? Amigos. Ele falou, de repente jogou. Quem é que falou que nós jogamos pedra na cruz de Jesus? Igual os meninos estão falando aqui. Exatamente. Tava lá gozando, né? Fazendo uma algazarra. Olha aqui que legal, ó. Tranquilidade contra os desajustes da parentela. Eita, esse é bom. Esse é bom, hein? Esse é. É? O que mais? Mostra que o principal templo é a consciência. Pergunta do livro dos Espíritos, número. Qual o seu juiz? A própria consciência. Própria consciência, né? Deus não é vingativo, nada. Gente, é isso mesmo. É espetacular. A nossa é o nosso algoz, é a nossa consciência. Liberdade de todos os tabus religiosos. Eu acho fantástico isso. Cara, não precisa de nada, você não tem tabu nenhum. É simples, o negócio é simples e objetivo. Tá? Conforto do intercâmbio após a morte. Aquilo que eu falei. O conhecimento da mediunidade, fantástico isso, não é verdade? Até pouco tempo, mediunidade era doença.
Quantos de nós, amigos nossos, parentes, já tavam, né, foram internados no hospício por causa de mediunidade? Né? Combate e cura das obsessões. Cuidado aqui com as obsessões, tá? Porque às vezes o obsessor maior somos nós mesmos. E a obsessão acontece, né? De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, né? E vice-versa. Às vezes, muitas vezes, né? Nós mesmos somos o nosso maior obsessor. E gostamos de obsediar as pessoas. Direito e fé raciocinada, porque sem fé raciocinada fica difícil você tratar de coisas da espiritualidade. O imperativo da caridade, então não adianta vir aqui falar, saber a Bíblia de cor salteado. Não. Fora da caridade, na salvação, Jesus falava isso. É simples, não tem coré-coré, não tem carteirada. Tá? O auxílio na revisão dos conceitos, trabalho e tempo. Aqui é importante. Aquilo que você falou. Aquilo que você falou. Não viemos aqui a passeio. Gente, se alguém está passeando aí, acorda. Esse planeta é a escola. Um dos maiores medos que eu tenho é isso aqui, perder tempo naquilo que eu poderia estar fazendo alguma coisa para mim ou para os outros. Porque com certeza seremos cobrados. Exato. Isso Né? aqui é escola, né, Paulo? É escola. Paulo não, é Maurício. Cada um na sua função. Reforça a máxima de que é dando que se recebe. Não estou falando do povo lá de cima, né? Lá do Planalto Central. Serenidade e paz diante das ofensas, críticas e calúnias. Não é fácil isso. Ensina que adversários podem ser instrutores. Já pensaram nisso? Difícil. Livre-arbítrio. É fantástico, adorei essa palavra. É a maior confiança que Deus nos deu. A prova de confiança. Exatamente. E entendimento sobre a cada um conforme suas obras. Então está tudo muito simples, né? Tudo isso aqui, estou falando do Espiritismo, mas é a luz maior que nós temos hoje nessa transição de expiação para regeneração. Tá bom, gente? Muito bem, primeira parte foi, vamos entrar agora na segunda parte. Diz o seguinte: a candeia do corpo é o olho. Olha que interessante, preste atenção, hein? A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Olha que interessante quando você transcende, quando você pega o texto, sai da forma literal e começa a trazer para a forma espiritual. Emmanuel, no Fonte Viva, no capítulo 81, diz o seguinte sobre claridade e combustível. Temos possibilidades, temos recursos e vida. É o óleo, a chama e o óleo. O que faz brilhar a chama é o azeite, é o óleo. Sem ele, sem o combustível, não há luz. E qual que é o combustível da nossa luz? As possibilidades que nós temos de fazer o bem. As possibilidades que nós temos de aprender e fazer reforma íntima. Quais são os recursos? Aqueles disponíveis, aquilo que nós temos. A nossa vida são os recursos. Olha aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a vida, que é a possibilidade da reencarnação. Quais são as dificuldades? Egoísmo, vaidade, as nossas limitações, aquelas que nós achamos que temos. Você vê tanta gente aí reclamando das condições, das possibilidades, mas nós temos aí na rua, gente, nós temos aí exemplos de pessoas que não vê limitações. Tanta gente, às vezes, não tem a limitação do corpo físico, mas está trabalhando normalmente. Não é? Então a candeia é a nossa própria imagem. A minha imagem é a luz que eu passo do outro. É a primeira luz. Não é? O
O óleo da boa vontade, renúncia e sacrifício. Então, se o óleo que está dentro de mim está ungido de boa vontade, de renúncia e sacrifício, a minha luz vai alumiar ainda mais. Vamos só para a segunda parte aqui que é interessante. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candente alumia com o seu resplendor. Olha o que Jesus falava já naquela época, hein? Que é, gente? Chakra. Jesus podia falar naquela época sobre chakra, Tinha chakra, tinha sede de força, plexo. plexo solar, genésico, coronário. Genésico. Gente, não adianta, os caras não vão entender não, né? Quando Jesus fala, ó, depois que você pega, você faz, né, pega as coisas e junta, olha como é que bate. Se, pois, todo o seu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma. Nenhum chakra conturbado, né? Né, Paulo? Todo será luminoso, como quando a cadete alumia com o seu resplendor. Então, Descongestionado. energias que circulam pelos centros de força. Energias que circulam pelos centros de força. Energias espirituais. Está lá. As pessoas têm, que conseguem ver são as cores. É luminoso mesmo as cores. Né? Os videntes que conseguem enxergar os chakras das pessoas. É luminoso. E tem uns que falam assim. Ah, estou vendo uma... Tem várias literaturas onde Chico via nas pessoas a aura, né? E além aquela mancha preta, não é verdade? Gente, é básico, tem que estar claro. Né? Coronário, onde a nossa ligação, até porque A conexão com o conexão né? do plano espiritual é o coronário, né? Não é à toa que o fio de prata sai daqui. Mas não o é? fio de prata era ligado em todos os centros, só que ele pega em abundância atrás do coronário. Sim. Frontal, laríngeo, não é verdade? Olha lá. Energias vitais, sentimentos, emoções. Cardíaco, esplênico, gástrico. Olha a nossa luz. As energias físicas, desejos, sensações, lá no genésico. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo trevas em parte alguma. Se o meu genésico estiver complicado, o que? Vai desestruturar tudo. Tudo. Não é verdade? Quando eu falo assim, essa parte do genóide, das energias físicas, desejos e sensações, se elas não estiverem equilibradas, olha que confusão que traz na vida da gente. Olha que desregramento traz na vida da gente. Exatamente. Não é? Os estudiosos nos mostram que o problema da depressão está aqui no esplênico. E muita gente, a pessoa trata a depressão com passe de forma equivocada. Chega e já vai dar passe e energia ali. No esplênico? No esplênico. Já está atolado, já está... A pessoa fala assim, não, está com depressão, está com falta de energia. Não é essa máxima para todos os casos. Então, está com depressão, tem que fazer o passo de dispersão. Não é? Naquela parte do esplênico, tirar a energia. Às vezes a energia está ali estagnada ali já há muito tempo. Sentimentos, emoções. Você vê, uma pessoa com depressão atinge bastante essa questão de sentimento e emoção. Tanto que a pessoa não quer fazer nada. Nada versus nada. Ela quer ficar quieta, ela quer, né, não quer mexer com nada. Então já está estagnada ali com a energia. E a gente vai
no centro espírita ou no tratamento magnetivo, vai e dá mais energia ali. Então, tem as formas, né? Os passos dispersivos. Tem que prestar atenção nisso. Então, meus irmãos, quando Jesus falava lá há mais de 2000 anos atrás sobre a questão da luminosidade, da luz em nosso corpo, era disso que ele estava dizendo. No livro, ó, Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala do centro coronário. Temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças psicossomáticas organizadas. É o nosso elo de ligação com a espiritualidade. Dele parte a corrente de energia vitalizante espiritual que atua sobre a matéria. Então, tudo que vier do universo, da espiritualidade, passa pelo coronário. É ali que vai atuar. Plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Mais uma vez, a questão da nossa vibração. Se nós vibrarmos com a espiritualidade maior, com boas ações, com bons pensamentos, a gente vai pegar o quê? A antena, as vibrações boas, não é verdade? O contrário também é a mesma coisa. Eu não estou falando aqui só de desencarnado, não. De encarnado também. Tem aquelas pessoas que a gente encontra, com 1 minuto você já está morto de conversar com ela, morto. Tem não? É a estação do rádio, né? Está sintonizado na desgraça. Gente, tem pessoa que você olha, você ainda é uruca, você olha assim, tá arrepiado, né? Você arrepia, nu. Tem ou não tem? Tem pessoas assim? Ou eu tô falando aqui é mentira? Pessoas nu. Gente, cuidado com esse negócio, né? Agora, tem pessoas também que, não sei porquê, mas é bom ficar perto delas, não. Pô, que coisa boa, você fica ali, cara, 3 horas, 5 horas conversando, às vezes nem conversa, você fica perto dela, rápido, sobe, já é coisa boa demais. Plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis da nossa influência e conduta. Então, é as nossas vibrações. Quando pegamos tudo isso, nós somos verdadeiras antenas, né? Pegamos tudo isso aí da espiritualidade, do mundo espiritual, e isso vai nos congestionar nos chakras. E falando, reforçando aquilo que Jesus já dizia lá há 2000 anos atrás. Teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma. Ok? Então, fechando, pontos de reflexão, para que saímos daqui, né, para pensar na cama. Pretensos sábios, cuidado com isso. Esse é um problema de orgulho muito que está entre a gente. Acharmos que sabemos demais. Só sei que nada sei. Manifestações nebulosas do personalismo. Principalmente quem trabalha, né, com mediunidade. Cuidado com isso. Pretensa claridade e sombra espiritual. Ah, não, eu só tenho a luz dentro de mim. Pretensa claridade. O caminhar no bem é libertador. E isso é fato. Quando você conhece a verdade, caminha no bem, acabou. Está seguro, não é verdade? Então, humildade, benevolência, perdão e fé são o que? Os olhos da nossa candeia. Se nós quisermos fazer a nossa candeia ser mais iluminada, benevolência, perdão e fé resolve a maioria das nossas questões. É fácil isso? Perdão, fé, benevolência, humildade? Então, para a gente refletir. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.
me chama que eu volto. Ô, Márcia, faz a prece pra gente. Ah, Márcia, por favor. Depois a gente vai pro Me passe. chama que eu vou. Você gostou? Eu tenho outra aí também do Fantástico, como é que é? O Fantástico Das bodas. Das bodas, né? Não, essa também é boa. Hein? Esse mês, ô Paulo, você tá esse mês, viu? Eu tô? De fevereiro. Aí, Maurício, você também, viu, São Paulo? Então, irmãos, E o vamos Bruno, fechar né, os Bruno? olhos. Sou só pretensa, né? Vamos. E nas doces vibrações desta palestra, vamos agradecer a Deus, que é papaizinho de Jesus e nosso. Obrigada, Paizinho amado, por este momento de entendimento. Faça com que, Pai amado, tudo que esse instrutor que veio dar aula pra gente hoje não fique só na nossa cabeça, no nosso cérebro. Passa pelo chakra do coração que nós possamos colocar em prática. Obrigada, Pai. Assim seja. Ô, Maurício, Deu pra você ver? tem um Principalmente.